Olá, amigos da TV Impacto, eu sou Letícia Reis e hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Scherer e nós vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória durante esses 24 anos em que ele atua no ramo do direito. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Então, aproveitando aqui, me conta um pouquinho sobre como que foi essa sua história, como que tudo iniciou e qual que é a área que o senhor atua? Como começou? Uma boa pergunta, né? Olha, por incrível que pareça, começou no ensino médio, com o famoso teste vocacional. Saudosa professora Antonieta chegou na minha turma de pouquíssimos alunos lá no Cristo Salvador, recordo bem, e aplicou o teste. E no teste, coincidentemente, figurou que eu era muito bom para ciências sociais, entre elas o curso de Direito e Administração, né? Então não tive dúvida, farei o curso de Direito, farei o pré-vestibular, o vestibular na realidade, né? E acabei fazendo na UBRA, acabei fazendo também a administração lá pela antiga FIT, né, que hoje é o NAMA, e fui aprovado em ambos. Aí surgiu a dúvida cruel, onde é que eu fico, né? E eu acabei optando pelo curso de Direito da UBRA, porque eu já era daquela casa, já tinha vindo pelo ensino médio de lá, no ensino fundamental, era funcionário da casa, então eu me sentia muito confortável em estar lá e cursar o curso de lá, porque eu já conhecia do curso. Em relação à sua área? A definição do falas, isso, né? Sim, sim. Essa escolha não é das mais fáceis, você é honesto, você é sincero, você escolher qual a área de segmento. A gente fala que durante a academia, né, na condição de acadêmico, surgem as paixões, você se apaixona. Se fala que você apaixona pelo direito penal e casa com o direito civil, né? Porque tem aquelas teses, antiteses de defesa, é muito apaixonante para o acadêmico. Mas no meu caso, realmente me apaixonei foi pelo direito civil, uma área de atuação que eu tenho há muito tempo, e também estendendo isso ao direito empresarial, que é uma das áreas de atuação até hoje no escritório, de forte atuação inclusive, e que realmente me traz um maior conforto técnico para fazer uma atuação, né? Então realmente a gente veio definido quase que desde o início da carreira. Estamos no Junho Violeta, doutor. E nesse mês acontece uma campanha, né, sobre mobilização à violência contra os idosos. O que o senhor tem a nos repassar? Muita coisa. O idoso me reporta muito ao chamado direito previdenciário, tá? Que também é uma área de atuação que nós temos no escritório, né? Mas realmente a figura do idoso ela é de extrema importância para a sociedade como um todo. O idoso tem ele como referência de conhecimento e de experiência de vida. Então, nada menos justo de que proteger aqueles que têm muito ainda a contribuir. Já contribuíram no passado quando jovens, que com certeza sustentaram suas famílias e contribuíram com a nação, porque pagaram impostos. Bem como também, hoje, ainda tem essa experiência de vida, de conhecimento, a nos ajudar. Nada menos justo do que proteger o idoso, que infelizmente a gente tem percebido muito hoje, sobretudo pelo meio social, que são as redes sociais hoje, que estamos todos presos ao eletrônico, ao virtual, e os crimes contra o idoso, quando a violência contra ele também ocorre no meio virtual. Quando você violentamente entra na sua conta bancária e tira o seu benefício previdenciário de maneira ardilosa. Então eu penso que a gente tem que tomar providência sim em proteger o idoso, salvaguardar. Quem não tem seus avós ou seus pais, a pessoa figura idosa, que é referência à sua casa. Então realmente tem que levantar essa bandeira de proteção. Isso é bem verdade mesmo. Dando continuidade aqui, conta pra gente como que foi em relação aos desafios. O senhor pensou em alguma vez em desistir durante esse tempo que o senhor atuou dentro da política? A tua pergunta é boa, muito boa. Desistir. Na realidade é natural do ser humano, diante de desafios muito grandes ou desgastantes, ou condições de vida que se apresentam, você desistir ou pensar muitas vezes em desistir. Eu não lembro concretamente dizer, não, vou desistir agora. Nunca pensei efetivamente nisso. Mas, de fato, às vezes dá um desânimo muito grande no início de qualquer e toda a carreira e início de vida. Então é natural, também tive meus desafios, vários desafios, mas eu sempre tomei pelo desafio como um obstáculo que tem que ser ultrapassado e pode ser ultrapassado. Você só tem que achar os meios corretos para fazer isso e saber desprender a força necessária para tal. E tomei para mim que a principal força para conseguir ultrapassar os obstáculos foi o estudo. Então, quanto mais difícil ficava, mais eu estudava. Por que estudar? Porque eu preciso compreender tudo mais um pouquinho. Qual é a melhor técnica, qual é a melhor solução, não só do direito, tá? Mas da própria vida. Isso eu tenho até uma fala para as pessoas, de modo geral, para os alunos, quando eu fui professor, e ainda me sinto na condição de professor,
Você tem que estudar de tudo, não só o direito, você tem que aprender a viver. Você tem que ler sobre ciências, sobre os conhecimentos gerais, sobre esporte, para você saber dialogar de tudo, compreender um pouquinho de tudo e poder se inserir nos meios sociais de um modo geral e justamente ultrapassar as dificuldades que possam se apresentar. É justamente juntar assim o útil ao agradável, né? Estudar de tudo um pouquinho para a gente ali se sair. E assim, sempre que a gente tem uma dificuldade, quando a gente quer vencer essa dificuldade, a gente também pensa em algo que nos inspira. Para o senhor, qual que foi essa sua inspiração? Eu posso dizer que uma das inspirações iniciais que eu tive, e mantenho até hoje como referência na realidade, é a figura do Dr. Edson Messias. Inclusive a gente mencionou uma breve homenagem a ele esses dias na comemoração do nosso aniversário de escritório, porque ele demonstrou a possibilidade que você tem de crescer sendo profissional, sendo dedicado, estudioso, técnico, honesto, correto, né? E sendo contundente toda vez que efetivamente for necessário, mas sendo uma pessoa extremamente humilde, ao ponto de, embora ser um ex-juiz federal, um noviço acadêmico, recém-formado, recém-advogado, ele parado e fazia, virar para você e te explicar ponto a ponto do que você estava fazendo, por que fazendo, como fazendo, qual era a estratégia, qual era a técnica, né? Então isso até hoje eu tenho para mim. E eu tento replicar tudo isso hoje nos meus alunos, bem como também nos meus colegas e nos meus estagiários que estão dentro do escritório. Uma satisfação. Com toda certeza. Uma satisfação muito grande, porque assim, o nosso desenvolvimento ele vem de alguma inspiração. Claro, né? Claro. Os jovens hoje em dia enfrentam, na realidade eu acredito que assim como o senhor também teve muita dificuldade, hoje também, até mesmo por conta da mudança em relação à tecnologia, os jovens advogados, os novos jovens advogados enfrentam alguma dificuldade, né? Em relação a isso, o que o senhor tem assim, de reflexão ou de uma dica para que eles possam seguir, para que essa carreira deles seja assim, pelo menos por um caminho certo? Maravilha. Acho que o primeiro ponto de partida é que estude bastante, sempre. Não só no direito, qualquer atividade, mas no direito acho que é um pouco mais. Você precisa estar realmente ligado, que seria o termo mais moderno, né? No que está acontecendo de mais novo, mais atual, no que acontece na legislação, bem como também nos julgamentos dos principais tribunais. Você tem que estar bem atento, bem informado, entender bem. Você tem que ter uma boa técnica para poder fazer tudo isso. Você tem que saber escrever bem. Eu acho que o pessoal do direito é aquele que escreve bem. Não precisa ser algo rebuscado, mas bem escrito, de compreensão fácil, bem objetiva, bem técnica. Além disso, eu penso que a gente tem que ter um pouco de humildade, né? Eu sou advogado, sim, você é advogado, mas é tão pessoa quanto qualquer outra. Então seja humilde, acho que é importante a humildade da pessoa, né? Além do que, quando você não souber que a gente não sabe nada nesse mundo, a gente está aprendendo todos os dias, pergunte. Seja humilde o suficiente, vá aos seus pares, seus amigos, seus colegas, um antigo professor, pergunte, não hesite, pergunte. E a internet está aí para responder muita coisa, claro, tem que ter cuidado com o que você pergunta para ela, nem sempre tudo está lá, é verdade, mas é uma fonte de referência, tá? Tem que fazer tudo isso. E para o jovem advogado, eu acho que uma das principais dificuldades é você começar. Eu entendo que seria interessante, ou você pega um grupo de amigos para fazer um começo mais fortalecido, ou se segue de um escritório que já tenha referência, que possa lhe receber para te dar uma oportunidade de você pegar uma experiência maior de traqueios, de aprendizado, de execução do que é advocacia, te apresente ao mercado. Se tiver isso, ajuda bastante. Foi o que me aconteceu no início. Essa apresentação inicial me ajudou bastante a dar um pontapé. Então, eu tento trazer isso para dentro do escritório. Eu tento agregar pessoas para que fiquem conosco, mas que um dia pretenderem alçar voo, ela já tem um início bem fortalecido para conseguir fazer isso, né? E eu acho que o mais difícil para o recém-formado, para o recém-advogado que está começando, é a chamada prospecção de clientes. É arrumar cliente, né? Não é fácil, é difícil realmente, mas existem diversas técnicas,
se cerque primeiro da família. A família sempre tem alguém perto que tem um probleminha para você resolver. Além disso, tem os amigos, aí depois vem os amigos dos amigos, vem o pessoal da igreja, o pessoal do futebol, tem a galera da academia, tem o pessoal da caminhada, e a coisa começa a fluir e você começa a virar referência dos ciclos que você acaba participando. Acaba que em cada canto que a gente está, a gente consegue levar um pouquinho, né, do ramo jurídico, querendo ou não. Exato. Pegando o gancho dessa sua situação, o senhor como jovem advogado, e o senhor iniciou sua carreira ali nos anos 2000, né? Durante esses 24 anos aí que nós temos, eu tenho certeza que o senhor tem muitas histórias para contar, muitas experiências, né? Mais 2 ou 3. Muitas experiências. Então, aproveitando, compartilha com a gente, assim, algo que deixou o senhor muito impactado, algo que o senhor aprendeu, que o senhor gostaria aqui de compartilhar com os nossos internautas. Acho que eu vou pela jovem advocacia. Acho que seria referência para começar para o jovem, né? Que é o que está começando, tem toda uma ânsia, né? Uma preocupação de como é que vai ser, como é que acontece, não acontece, né? Realmente, na advocacia você não vai ganhar muito dinheiro pronto de início, tá? Não é uma fortuna para começar. Ele é um pouco mais difícil, 1, 2 anos, um pouco mais, até você realmente estar numa condição um pouco mais confortável. Mas o que me impactou muito foi uma situação, logo no início da advocacia, quando eu fazia muito pouco tempo que tinha parado de trabalhar. Eu era assalariado, ganhava um salário mínimo, 2 mil, né, em torno de R$150 aproximadamente. E eu acabava de me tornar professor universitário, então meu salário mais do que dobrou, né? Então o que acontece? Eu peguei um contrato para fazer, né? Peguei um contrato, uma senhora trouxe um contrato para fazer compra e venda do imóvel, e trouxe para mim, prepare para mim, eu preparo. Eu peguei uma manhã, preparei o contrato, deixei prontinho, marquei horário e dia para ela voltar, apresentei o contrato, adorou o contrato, só atendeu o que ela precisava. Doutor, quantos são os seus honorários para a gente acertar? Aí eu falei, olha, no seu contrato eu vou lhe cobrar R$50, que eu achei que o valor era justo, era um bom valor, era mais de 30% de um salário mínimo para um trabalho que eu fazia numa manhã, e eu ganhei 30% do salário mínimo, que eu levaria pelo menos 10 dias de trabalho honesta, né, normal, para conseguir ganhar. Então aquilo me acendeu uma luz. Falei, olha, se eu continuar me esforçando, continuar estudando e ser um bom profissional, eu não vou precisar mais cobrar R$50 um contrato, eu vou poder comprar bem mais pelo contrato, e vai ser justo eu cobrar mais porque eu vou ter mais trabalho técnico, vou dar mais segurança jurídica e vão me pagar o valor porque ele será justo. Então, a partir dali, eu falei, não, realmente a profissão que eu abracei, ela tem um potencial de você ter um reconhecimento profissional como pessoa qualificada, bem como também um reconhecimento financeiro, uma contrapartida financeira justa e adequada pelo empenho, pela dedicação e pelo teu esforço. Então, o jovem advogado, estude, seja humilde, economize dinheiro, aprenda a gastar, né? E trabalhe bastante. Que você vai conseguir. É aí que gira a chave, né? Com certeza. É aí que gira a chave, que a gente vê que realmente todo esforço, toda aquela noite que a gente passou sem dormir, estudando, ou o dia que a gente ficou sem sair, sem ir para uma festa, algum passeio com a família, para estar estudando, valeu a pena, né? Eu penso certeza. muito dessa forma também. Aproveitando, como ele está falando do jovem advogado, o seu próprio perfil no Instagram, né? Eu queria, inclusive, que o senhor deixasse o seu arroba pra gente aqui, porque eu vi que o senhor compartilha também dicas pelo seu Instagram. Especializar. Vai formar, formou, tenta especializar. Ele te favorece, te dá um destaque no meio do mercado. Tu não vai ser mais um, tu vai ser aquele um. Né? Então, esses jovens advogados que estão entrando nesse ramo, poderiam estar acompanhando quem? Os internautas aí que têm interesse em ver as dicas que ele coloca lá no Instagram, né? Pode estar seguindo o perfil dele que nós vamos deixar aqui, ele também vai nos ensinar, para tirar, ou em caso de tirar dúvidas também, né? Chamar na DM dele lá e... Não, com certeza. Minha esposa, ela brinca com o Alexandre, não estás mais na sala de aula, mas a sala de aula não sai de você, né? Porque além do meio social, que é o próprio Instagram, que a gente acaba respondendo, realmente vem perguntinhas, eu, dentro dos meus horários, me organizo para responder com toda a satisfação possível. Eu ainda tenho alunos
das últimas turmas, das primeiras turmas, que fazem contato. Oi, professor, estou com uma dúvida, o que tu pensa disso, uma situação tal, o que tu achas disso? É um prazer enorme poder contribuir nessas discussões de natureza técnica, essa experiência que eu possa dividir. Eu acho que a gente veio para dividir muita coisa. Entre elas, acho que é parte do conhecimento que a gente acumulou. A gente pode dividir que isso ele só faz com que o teu cresça, né? Então, eu tenho o maior prazer em dividir conhecimento, pode ter certeza. Estou sempre à disposição para responder tudo. Já deixa o seu arroba pra gente. Ah, não, ou seja por isso, é Alexandre Scherer, não é arroba, né? Alexandre Scherer, Advogados Associados. Pode seguir por lá. E eu vou deixar o meu pessoal, que é o Alexandre Scherer, com mais um R no final, que é o meu pessoal também que está à disposição. Valeu, podem seguir. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no estúdio, tá? Foi um prazer aproveitar um pouco da sua trajetória e levar também como inspiração, né? Eu como acadêmica, é muito importante que a gente pegue esses ganchos, essas inspirações assim, de outras pessoas para que possam também inspirar a gente, né? Eu, como também pretendo atuar na área da advocacia, fico muito honrada de ter a sua participação aqui no estúdio. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A honra e o prazer é meu em poder contribuir contigo e com o teu público. Certo. Para ser um bom profissional no ramo do direito, tem que estudar relativamente bem. Leia muito. Eu falo, leia até bula de remédio. Ah, mas eu não vou ser médico, não interessa. Tu vai pegar um processo que vai tratar de uma doença e o remédio é aquele que tu leu a bula. Tu já vai saber do que se trata. O gibi que você lê tem a palavra que você pode eventualmente usar num texto que você vai produzir. Leitura é primordial e qualquer tipo de leitura. Então é isso, gente. Curtam, comentam e compartilhem. Até uma próxima.